em São Januário e, é claro, tem polêmica de arbitragem nos dois jogos. Quer dizer, pra mim não tem polêmica, mas tem gente aqui na mesa que acha que tem muita polêmica nos dois jogos. E o jogo de hoje, entre um clube estabelecido como o SAF e um que caminha para ser. Durante o programa, já está publicado no GE, a gente traz informações sobre um projeto que está nesse momento à mesa para transformar o Fluminense em SAF também, com promessa de grande investimento. E tem também essa mania do futebol brasileiro, que não é nova, mas está se tornando cada vez mais frequente. Só nessa semana aconteceu com dois times, o Inter e o Vitória. O time passa por um vexame no caso do Vitória, perde uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e aí você abre a porta do seu CT para que torcedores organizados cheguem lá e esculachem os atletas. Tudo isso é o debate de hoje com Lédio Carmona, Felipe Melo e Jéssica Sescon. Você está do lado dos polêmicos ou dos não polêmicos sobre a rodada de ontem, Jéssica? Bem-vindo ao programa. Boa tarde, meus amigos. Hã? Eu não sei do lado de quem que eu vou ficar nessa bancada aqui. Tô brincando. Boa tarde, Lédio, Felipe, Rizek, todo mundo que tá nos acompanhando. Foi pênalti, Rizek? Foi pênalti, foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Vamos debater isso aqui no programa de hoje, mas... Já mudou de opinião umas 4 vezes desde que eu cheguei aqui, mas tudo bem. Mas a gente vai debater, mas assim, eu achei que pelo menos o Daronco poderia ter olhado esse lance no VAR, porque me pareceu no momento que ele viu o toque na costela, que a bola tocou a costela, o peito, e dá pra ver muito bem na imagem que toca o braço. Então, no mínimo, acho que ele poderia ter ido ao VAR. Não é a minha interpretação nem a do PC de ontem. Não é a nossa interpretação. Ele tá querendo dizer na nossa interpretação, porque a gente não tem acesso ao áudio, que o jogador estava com o braço colado ao corpo, que se não batesse no braço, pegaria no corpo. Mas o jogador estava com o braço colado ao corpo. A cara do Lédio pra mim. Cadê o PC? Liga pra ele. Foi a interpretação do PC e a mesma que eu tive. O PC falou que não e foi. a mesma que eu tive. A gente tem vários ângulos para exibir e você pode chegar a conclusões diferentes de acordo com o ângulo que você enxerga. Tem ângulo, por exemplo, produção, vamos colocar no ar, por favor. Tem ângulo, por exemplo, que sugere que o cotovelo estava aberto e a bola bate aqui, ou seja, seria uma ação de bloqueio. Aí é pênalti. No ângulo que o PC usou para explicar essa situação, e que eu acho que foi o ângulo que o Daronco viu do campo, ele está argumentando que o braço está colado ao corpo em movimento natural, numa ação de proteção do próprio corpo, e não com uma ação de bloqueio. Ele está de frente para o lance. E é assim que eu, pelo menos, vejo também, como vi o PC, como vi o Daronco no campo. E, enfim, que a bola teria atingido o corpo dele. Tira o braço dali, a bola iria no corpo dele. Ela atinge o corpo depois do braço. É a minha interpretação, o braço está colado. Ele não tinha que fazer com esse braço ali, né? O braço não impede a bola de ir ao gol. Na minha opinião, Lédio Carmona. O braço apenas é uma proteção ao próprio corpo, mas é a opinião do PC de ontem no troca, é a minha também, e foi a opinião do Daronco no campo. Foi marcado no campo. Eu opino que há poucos elementos para uma revisão para a decisão tomada no campo. Mas é a opinião. Estamos aqui para debater, viu, Jéssica? Se você quiser mudar de ideia de novo, você fica à vontade. Não. Estou convicta na minha ideia. É porque sabe o que é? O Marlon Freitas, ele não está reto, ele não está em pé. Ele está com o corpo inclinado. E o braço impede a bola de passar por cima dele. Acho que essa é a questão. Se o Marlon tivesse em pé e a bola realmente tivesse vindo de uma trajetória reta, mas a bola vem de baixo para cima e pega embaixo do braço. Eu acho que esse é o ponto, sabe, Rizek? Por isso que eu acho que o braço atrapalha, assim, a trajetória da bola. Você vê que tem ângulo que parece que a bola pega primeiro no corpo, e eu acho que claramente a bola pega primeiro no braço. Para mim, me pareceu muito claro. Claramente que é primeiro no braço, claramente. Agora, estamos aqui no campo da teoria, né? A Jéssica, por exemplo, não tem como dizer que ela está errada, né? Porque o Daronco, o gesto dele, que ele faz aqui, só tendo acesso ao áudio do VAR, pra gente ter certeza o que ele pra gente ter certeza do que ele está dizendo. O PC interpretou desse jeito ontem, que ele está querendo dizer que o braço está colado ao corpo e que se não bate no braço, bateria no corpo, que não é uma ação de bloqueio. Isso é uma interpretação, né? A gente, se a CBF divulgar o áudio, porque como não teve... A CBF costuma divulgar áudios de revisões, né? Quando o árbitro é chamado para a cabine. Então até lá não tem como, por exemplo, dizer, Jéssica, você está errada. E nem dizer, Jéssica, você tá certa. Até geralmente eu tô certa, né? Mas assim... eu tô brincando, gente. É uma Mas brincadeira. eu concordo. Só que dessa vez eu vou discordar de você, minha amiga. Dessa vez. Humildemente, viu, Led? Não fica bravo. Não, fica à vontade, cara. Tô brincando. Sério? Eu acho que vou ficar sozinho aqui, né? Os três acham que foi pênalti. Tudo bom, Felipe? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, amigos, a todos que nos acompanham. Eu acho que foi pênalti. Eu já vi jogadas semelhantes como essa e árbitros marcarem pênalti. Eu também já vi. Então, assim, tirando no contexto brasileiro, do futebol brasileiro, já vi muitas jogadas como essa marcarem pênalti, eu marcaria pênalti. Agora, se nós colocarmos o futebol mundial, por exemplo, na Europa, eu acho que, por exemplo, sobretudo na Inglaterra, não seria pênalti.
Mas aí, outras jogadas parecidas, os árbitros não marcariam pênalti. No Brasil, isso é pênalti. E eu acho que esse é um problema, inclusive, da regra, que muda sempre, né? A regra está mudando constantemente, e das interpretações muito elásticas que a gente costuma ter da regra aqui no Brasil. Então eu concordo totalmente com você nesse aspecto, Felipe. Como eu já vi vários pênaltis serem marcados assim, vários, inúmeros, as pessoas em casa ficam muito confusas. Afinal, isso é pênalti ou não é pênalti? A resposta é sempre assim, depende do jogo. Né? A gente não tem um padrão unificado, infelizmente, essa que é a realidade. E as pessoas ficam muito confusas. Eu acho que a regra, ela não é bem redigida, ela tem muitas linhas, ela permite muitas interpretações, e isso leva todo mundo a olhar esse lance e ficar com muita dúvida. Antigamente a regra tinha 2 linhas. Cabia ao árbitro avaliar a intenção do atleta. Claro que não era uma regra perfeita, porque nesse lance, por exemplo, como é que a gente vai julgar a intenção do atleta? Ele teve a intenção de pôr a mão na bola, de bloquear? Cai no campo da interpretação, mas pelo menos era mais simples de você entender aquilo que levou à decisão, né? Tanto que a gente aqui está interpretando o que passou pela cabeça do Daronco. A Jéssica opina, se eu estiver errado você me corrige, que o Daronco afirma que a bola bate no corpo. Me pareceu, né? O PC opinou ontem no Troca que o Daronco está querendo dizer que a ação de bloqueio, que se não batesse no braço, bateria no corpo. E se eu estiver errado, PC, me desculpe, mas foi assim que eu vi a sua interpretação, a qual eu concordei com você. E... Tudo bom, Lédio? Boa tarde, bem-vindo à seleção. Ok. Também acho que não foi pênalti. O Isaac, eu posso... Ok. Bom, prosseguindo. Boa tarde. Eu acho que foi pênalti. Acho que foi... Acho não, tenho certeza que foi pênalti. Dois detalhes me chamam a atenção. Não vou nem mais entrar na questão do posicionamento do braço, que o Felipe e a Jéssica já exaustivamente já tocaram nesse ponto. Eu estava no jogo. O Daronco é muito rápido na hora. Ele faz o movimento, no momento do chute, assim, 2 segundos depois, ele já está dizendo o que ele achou. Ele estava de frente para o lance, então realmente ele não tinha dúvida nenhuma que não foi pênalti. Ele foi muito rápido, ele faz o movimento. Aí a dúvida, o que ele quis dizer com aquele movimento, eu também tenho essa dúvida, mas ele estava bem de frente ao lance e ele não teve dúvida em não marcar o pênalti. Eu acho que foi muito pênalti. E aí entra na questão dos critérios no futebol brasileiro, cara. Esse pênalti já foi marcado 500 vezes e outras 500 vezes deixou de ser marcado. Entendeu? E aí, cara... A regra deixa muito a desejar. Quando você briga com o próprio critério e quando a FIFA, quem cuida das regras, piora a situação, mudando a regra a todo momento, criando recomendação A, recomendação B, recomendação C. Um cara como um profissional como Paulo César Oliveira, que é nosso amigo, um cara que a gente respeita muito, é um muito bom comentarista de arbitragem. Ele trabalha com todas essas recomendações, entendeu? Então ele tem ali, vou respeitar sempre a opinião dele. Ele tem lugar de fala, como todos nós temos, ele vive disso, ele viveu disso o tempo inteiro. Agora, esse lance, para mim, é pênalti, cara. O braço do Marlon está ampliado, ele amplia o espaço do corpo e a bola não passa. Deixa a desejar porque assim, a regra, né, no meu ponto de vista, porque a gente vê outras jogadas parecidas que eles apitam pênalti, Sim. Eles marcam pênalti. Então assim, ou o atleta ele vai com as mãos para trás e está disposto a tomar uma bolada no rosto, alguma coisa, ou então, sabe, assim, meu ponto de vista, eu acho que isso não deveria ser marcado pênalti. Quando você está... marca, uma coisa o braço está pro lado, né? Assim, o cara está ampliando espaço, é uma coisa. Agora, se o cara dá um chute daqui para aí, o cara vai cruzar a bola, um chute, o cara tá bom assim, bate na mão, assim, o cara não tem nem reação, não tem nem tempo de reação. Semana passada teve um pênalti contra ele, Exatamente. Pelo do Piton, uns 30 segundos. Tá entendendo? Então você não tem tempo de reação. Então, ou não marca pênalti nessa jogada, ou então marca pênalti para todo mundo que acontece, porque dá muito pano pra manga. Eles complicaram a regra que era simples. Eu só me incomodo, a gente não tem um consenso aqui, eu tô minoria, de boa. Mantenho a minha opinião, a gente tem 3 pessoas defendendo um ponto de vista, ontem o PC opinou assim, e acho que a maioria das pessoas, pelo que eu percebi, opinou que foi pênalti. Só me incomoda tratar um lance como esse como, escândalo, absurdo, e é um lance controverso. Não é escândalo, não, exatamente, um lance da diversidade de critérios. Exato. Exatamente. No que eu fecho 100% com vocês, é que é insuportável você assistir a um jogo e nunca saber o que é pênalti e o que não é pênalti.
Porque nisso eu concordo totalmente com vocês. Esse mesmo lance, que eu acho que não foi pênalti, poderia perfeitamente ser assinalado em outros jogos. E sabe o que é, Zé? Que essa mudança de critério de um jogo para o outro só expõe a própria arbitragem. Sim. Quem fica exposto é o árbitro do jogo. Concordo. Porque ele é quem vai estar suscetível a toda essa repercussão depois, porque ele tem que usar conforme a interpretação que ele recebeu. Só que no jogo seguinte, um outro árbitro vai interpretar esse mesmo lance de outra maneira e vai marcar pênalti. Então, é sempre o árbitro que está exposto. Não são os jogadores envolvidos na partida, não são os treinadores, é a própria arbitragem. Por isso que eu fico me perguntando por que vem essas orientações tão diversas da própria arbitragem, se é ela quem vai ficar exposta no meio disso tudo. É aquilo que a gente fala há tanto tempo. Precisa de objetividade na regra. Precisa estar explícito ali o que é pênalti e o que não é. Porque quando abre para essa interpretação, a gente vai estar sempre E como discutindo. faria bem se a CBF divulgasse o áudio da não consulta, né? Certamente o lance foi revisado, mas não houve a consulta. Porque a gente poderia saber, por exemplo, se você tem razão, se o gesto do Daronco é literal, né? Se ele está dizendo que não bateu. Porque se o Daronco disse que não bateu no braço... Que bateu primeiro, né? Primeiro no corpo e depois no braço. Ou que seja, ele é obrigado à revisão, porque Exato. não é isso que a imagem mostra. E se ele falou, como interpretou o PC, e eu concordei com o PC, que é uma ação de bloqueio, que se não bate no braço, bateria no corpo, aí eu acho que não tem por que fazer revisão, porque o critério dele está colocado no campo. Uhum. Mas quem sabe a CBF divulga esse áudio, ela não tem esse hábito de divulgar lances para os quais o árbitro não foi à cabine. Então, para mim, foi um acerto, de campo mesmo, né? Como acho que ontem houve um acerto de VAR, na minha opinião, eu achei claríssimo, o toque de mão do jogador do Atlético. De voltar depois no jogo do Vasco, sabe por quê? Tem um lance no jogo do Vasco que o Jair, ele derruba o Daronco. O que você achou daquilo? Ele deu um rapa no Ele Daronco. deu um rapa no Daronco. Exatamente. Eu falei assim, gente, será que o VAR vai chamar? Eu fiquei com medo do VAR chamar. Eu falei, não é possível, porque o Jair ontem fez um jogo, pra mim, o melhor em campo. Espetacular. Muito bem. O jogo do Jair ontem. E assim, eu falei, será que vai chamar o VAR? E acabou que não chamou. Eu não lembro se foi depois ou antes. Se foi depois, já sabemos por quê. Com certeza ele achou que foi pênalti também. Mas assim, eu queria entrar nesse lance porque foi um lance... Vou pedir para separar. Não é, a gente não está acostumado a ver sempre esse lance. Foi Foi isso uma... aí. O que você achou? Eu achei que ele deu uma banda no Daronco. Você achou que Proposital. foi proposital? A perna dele, a perna dele, o movimento da perna, assim, pareceu. Eu gostava muito de fazer quando em campo, eu sei disso, né? Então, assim... Olha, daí, ó. Olha. Olha a perna direita dele, olha a perna Ele direita dá um dele. rapa. Dá um rapa. Eu não entendi. O que aconteceu aí, gente? Se foi depois do lance do pênalti, a gente entende o porquê. Se foi depois, sabemos. Se foi antes, eles já sabiam. Olha, ele não vai dar pênalti, eu vou agora pegar. Pô, derrubar o Daronco não é fácil. Não é né, fácil, cara? não é fácil, não é Tem fácil. que ter expertise. Muito boa essa jogada. Vocês querem debater mais um lance de arbitragem? Ou Não, vamos eu pros só queria jogos? te perguntar, eu estava no jogo do Vasco, eu não vi esse lance na hora. O pênalti não foi marcado e imagino que o jogador do Atlético Paranaense tenha recebido o cartão amarelo. Rapaz, não lembro se recebeu o cartão amarelo. Não, mas aí eu não vejo, eu não entendo como... Intencional? Exato, proposital. Tentou simular, né? Não, ele Não, caiu, não a sei bola se bateu, foi. ele... Você achou que ele não Não, eu fez? achei que foi... Não, achei que Não foi... foi um- Eu também não achei sei que se ele foi deu um passo proposital, com a mão. Não achei. Ah, Achei então que foi... tudo bem. Se você não achou, então realmente não... Eu achei que ele... Falta que ele clara, fez mas eu não achei que ele foi... propositalmente. não achei que foi proposital. Vamos agora pro empate de ontem. Ficou melhor para quem, esse empate, hein? Ah, ficou melhor pro Botafogo, né? Ainda que o Vasco tenha dado uma demonstração de força. Então, eu acho que no final não ficou ruim para ninguém. O Botafogo queria ganhar o jogo, mas não achou mal o empate. Eu acho que passou por apuros em São Januário. E o Vasco não sai desconfortável do jogo, mal, porque fez um bom jogo. Um jogo bem interessante do Vasco, bem competitivo, boas atuações individuais, a torcida aplaudiu no final. Então, eu acho que ficou razoável para os dois lados. Acho que é uma boa vantagem que o Botafogo tem pro jogo da volta, Mas qual a vantagem? O empate é pênalti. mas o Botafogo tem que Fator jogar melhor, casa, eu né? acho. Fator casa, o gramado. O Diniz gramado. falou disso, né? Ele falou sobre o campo sintético. Mas eu acho importante a atuação que o Vasco teve. O Botafogo começou melhor o jogo. Jogou com dois centroavantes, Arthur Cabral e Cris Ramos, os dois como centroavante, nenhum deles como meio. A defesa do Vasco seguiu errando no jogo aéreo. Arthur fez 1-0 com 8 minutos, só que 10 minutos depois saiu esse gol do Vasco aí. De um dos dois melhores jogadores do Vasco no jogo. Jair fez o gol e o outro jogou muita bola também, foi o Barros, primeiro volante. Não sei se você acha, Felipe, até porque era a sua posição, o garoto jogou muita bola ontem. em São Januário. Concordo, gostei muito da entrevista dele pós-jogo, quando ele fala, não, vim pra cá, eu tava roubando bola, tava brigando todas as bolas, deixava o Jair um pouco mais livre. Isso. E foi o que aconteceu, eles se completaram sem dúvida alguma. Pra mim foi os dois melhores assim em campo.
não só pelo gol do Jair, né? Parece que o gol assim, deu uma vitalidade a mais pro Jair, né? Depois do gol que ele fez. Agora jogou muito, tava toda hora perto da área do adversário, pegava a bola muitas vezes e arrastava com a bola no pé, conduzindo bola, driblando adversários, assim, muito bem. Gostei muito da atuação desses dois também. E o Cauã, assim, um acerto de Diniz, né? Ele estava na América Mineiro, trouxeram de volta para o Vasco. Dois empréstimos, Amazonas e América Mineiro. Exatamente. Entrou no jogo, daquele jogo pífio do Vasco contra o Corinthians, jogando em São Januário, mas foi apesar de ter jogado pouco tempo, foi bem, mesmo em meio à derrota do Vasco. O Diniz o manteve, colocou ele no time. Vamos discutir esse lance? Eu tô achando que não foi pênalti agora não, hein? Tô brincando, pra mim foi pênalti. O jogo foi bem equilibrado, mas eu acho que a partir do fim do primeiro tempo, da reta final do primeiro tempo e no início do segundo tempo, o Vasco dominou, teve suas chances, teve esse lance aí, que a gente já discutiu bastante, a exaustão. E a partir da substituição, quando o David abre mão dos dois centroavantes, preenche o meio-campo, o Botafogo consegue controlar mais o jogo com a entrada do Savarino, depois do Nilton e no final do Alain, e consegue equilibrar de novo o jogo, que o jogo termina mais ou menos um pouco mais frio. Não foi um jogo para morfético, esse Botafogo não foi morfético, o Vasco não foi morfético, muito pelo contrário, o Vasco ontem foi muita energia, parecia que estava pegando fogo, quando não dava, saía com o bicão pro alto. Teve uma hora lá que o Piton deu um Viva São João, deu um bico pro alto, a torcida comemorou, então estava valendo tudo, desde que você tivesse energia no jogo. Os dois tiveram, mas eu acho que o Vasco teve mais bola ontem. Eu gostei muito do Coutinho também, achei o Coutinho muito mais ativo. Fez um bom jogo. Muito mais ativo, encarando mais os adversários. Jogando mais pra frente também. Gostei muito do Coutinho. Jogou perto da área. O Vasco tem um jogador que tem entrado muito bem nos jogos, né, que é o Rian, o menino Rian. Ontem eu não achei ele tão bom. O Ryan. Ontem eu achei ele um pouco abaixo daquilo que a gente se acostumou a ver nos últimos jogos, né? Assim, parece que dormiu um pouco em campo. É um jogador que tem muita qualidade, tem muita força, uma potência incrível, assim, um potencial incrível, tem que fazer muito mais aquilo que fez ontem, sabe? Assim, parece que tem que estar sempre ligado no 220, porque é um jogador que estiver ligado no 220, esse jogador vai dar muita alegria ao torcedor do Vasco. Não é à toa que na seleção sub-20 ele fez o gol do título, né? Contra a Argentina no final do jogo. Então, assim, é um jogador também que é muito decisivo. Precisa colocar ele no 220, entender que se eu não competir, se eu estiver dormindo, não vai dar certo. É um muito bom jogador. Ontem achei abaixo. O Vasco dá umas demonstrações de força, assim, que trazem pra gente. Quando a gente vê o Vasco jogando dessa maneira, como foi também na goleada, a gente vê que é um time que não era pra sofrer tanto assim. Poderia jogar não um pouco é o jogo mais. bom, né? É a sequência do jogo bom. Exato. O que vem depois do jogo bom? Ou seja, os dois próximos jogos do Vasco ferrou. Por que Esse não é o conseguiu desespero repetir do torcedor. Cara, contra o Juventude foi um time irreconhecível, né? Contra o Corinthians de novo. Então, quando o Vasco entra com essa energia, já que é a palavra do programa que a gente estava falando antes do Corinthians, como é um Vasco que compete? Ontem o Vasco jogou muito melhor do que o Botafogo. Eu achei o Vasco melhor do que o Botafogo. Dominou mais a partida, tem alguns lances capitais que acabam definindo o jogo, como é natural. Mas quando o Vasco joga assim, com tanta concentração, o jogo flui. É um jogo equilibrado, é um jogo que o Vasco vai na raça. E eu acho que essa tem que ser a tônica do ano. O ano é difícil para o Vasco. Se o Vasco não jogar assim, dessa maneira, com essa concentração, ele não consegue em sobreviver. todos os jogos, Por não isso sobrevive. que eu achei que o 1-1 Falando em Brasileirão já, não tô nem falando tem só um de Copa do viés Brasil. positivo pro Vasco, cara. Assim, ele vinha jogando mal. Sim, também acho. Dois jogos Também terríveis acho. contra Vasco e Juventude. Saiu com uma sensação eu acho boa. que não- E ele pega um time melhor que ele. O Botafogo é melhor que o Vasco. E consegue no ser final das superior contas, ao não foi bom Vasco. pra ninguém. Mas sabe uma Acho que coisa? Foi bom pros dois. O Vasco teve aquela vitória do Santos, foi, né, bem contundente. O Vasco cria, o Vasco joga, mas tem que ganhar. Tem que ganhar. Sabe, o torcedor ele fica meio apreensivo, eu entendo o lado do torcedor, porque ele vê o time jogar bem e não ganhar. Quando ele vê outros times, por exemplo, o Botafogo ontem foi abaixo do Vasco. O Vasco foi melhor, mas o Botafogo conseguiu um resultado que é importante para eles. Conseguiu fazer gol, né? Conseguiu fazer gol, conseguiu levar o jogo em aberto ainda para dentro de casa. Todo mundo sabe como é jogar no Newton Santos. Sobre É o fato diferente. de um Verratti que não tá na melhor fase. Exatamente. Isso é uma fase boa. O Verratti ontem tinha feito gol. Ele teve o Jair teve deu uma uma bola oportunidade pra ele. claríssima de cabeça. Passe do Jair. Teve. Não, e depois aquele passe do Jair que ele. Também aquele ele de podia ter dado esquerda, a ele podia. cavadinha. Exatamente. Eu até falei ali em casa, falei. ele Falei, nossa, cava. se é o Pedro aí, eu acho que o Pedro aí cavaria, aí o molecado lá em casa. Assim, eu tava assistindo o jogo lá em casa, eu recebi alguns amigos na minha casa para assistir o jogo. Primeiro do Clássico Mineiro, logo em seguida o jogo do Clássico Carioca. E eu tenho um amigo muito vascaíno, o Juninho falou assim, ele deu uma cornetada no Jair no início do jogo, cara, sabe? Não, o Jair levou um passe, o Jair, logo depois o Jair pegou, driblou dois caras, fez o gol, já tava pedindo o Jair na seleção. Eu falei, calma, cara, tem que ter paciência. Grande jogo que o Jair fez ontem, sim. Mas o Vasco não ganhou.
Então, assim, você precisa... Não ganhou, vai jogar fora de casa, agora tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro que são difíceis. O Vasco precisa ganhar para começar a respirar e para subir o nível mental dos atletas, entender que são bons, sabe? Isso é muito bom. Então, a vitória traz isso. E detalhes defensivos, né? O Vasco está contratando um zagueiro, acho que isso é primordial. Robert Renan e fechou com o Carlos Coelho. E aí eu acho bons jogadores, eu acho boa Robert contratação. Renan pode jogar, estava jogando de lateral esquerdo, inclusive. Mas assim, o gol que o Botafogo faz tem uma falha enorme. Não, eu acho que Antes já tinha tido, né? Desculpa, Já Led, tinha antes já tido tinha um lance antes. o próprio Arthur Cabral já tinha tido uma mas de oportunidade. cabeça também. A impressão que eu tenho, Felipe, é que o Ancelotti botou 2 centroavantes no papel de centroavante para Pra explorar isso, a fragilidade claro, do jogo aéreo do com Vasco. certeza. E deu certo no início. O Vasco não conseguia achar nenhuma bola por cima. O Diniz teve que recuar o Hugo Moura, que é um volante, Para improvisar na zaga. para improvisar na zaga. E Deu assim, certo. Acho que não é o melhor caminho para o Botafogo em outros jogos. Jogar com 2 centroavantes, acho que não funcionou nesse início, levou vantagem, mas acho que perde disputa no meio-campo, duelo no Criação. meio-campo, tanto que ele teve que preencher Também. no segundo tempo. Ele perdeu o meio-campo. Abrir mão de um atacante para preencher o meio-campo. O Botafogo tem mais possibilidade, tem que jogar mais. eu tô É um achando... resultado razoável para o Botafogo, mas tem que jogar mais. Se você olhar a porcentagem, o aproveitamento do David Ancelotti é bom, é mais de 60%. Mas em termos de desempenho, o time deve. Então, eu tô achei o jogo de ontem pobre do Botafogo, ofensivamente. Achei conservador. O Arthur com dificuldade de vencer a marcação, aí os dois... Um jogo muito ruim. Exato, os 2 centroavantes foi uma tentativa do Ancelotinho contra o Juventude. O Botafogo, ele muda no meio do jogo e o Botafogo começa a jogar melhor a partir disso, também porque o Juventude cansa, mas durante os 70 minutos o jogo foi equilibrado. Achei o jogo do Botafogo também pobre durante os 70 minutos contra o Juventude. Aí ele entra com os 2 centroavantes, né? E aí as coisas começam a funcionar. E acho que a ideia também era confundir um pouco a zaga e ali primeiro volante, né? Um joga na entrelinha, acaba arrastando a marcação. Só que ontem não funcionou. O Jair estava tão bem, a dupla de volantes do Vasco estava tão bem, que estava lendo completamente o que o Botafogo estava fazendo. E aí o Botafogo não tinha nenhuma outra jogada. Se não fosse o cruzamento do Alex Telles, Só tinha isso. não tinha mais nada fluindo ali no meio. Então, sem o Savarino, é um time que Eles perderam o meio campo. eles estão assim, com dificuldade. Não foi bem ontem. Jogo de muito truncado. O Foi uma melhor altura jogador do ruim. meio para Jogador frente do também Botafogo foi uma o Danilo. Danilo ainda teve momentos de lucidez no jogo. E o Alex Telles. O Danilo é muito bom jogador. Eu acho que o Danilo tá... assim, eu não estou acostumado a ver o Danilo errando tantos passes como ele tem errado nos últimos jogos. O Paulo está passando muito por ele. Eu não estou acostumado a ver isso. O Danilo não é de errar tantos passes como ele está errando. Sabe, é um jogador assim que gosta de ter a bola no pé, que gosta de dar profundidade, sabe, assim, gosta de dar aquele espaço entre linhas. Até faz isso, mas ele vai melhorar muito ainda. Ele vai melhorar muito. Porque, principalmente quando ele começar a parar de errar esses passes. Que são passes fáceis que não é dele. A escalação com 2 centroavantes... Não curti, não. Não curtiu? Eu acho que deu certo porque a defesa do Vasco voltou a errar. Mas eu acho que o time perde meio campo. E perder mobilidade. São 2 centroavantes referência, né? A gente, principalmente futebol sul-americano... Ninguém fez papel de meia. Exatamente. Quando você joga contra um time argentino, eu joguei muitas vezes contra times argentinos, assim, principalmente argentino, quando vai jogar fora de casa, os caras colocam 2 atacantes, um cara que é alto para segurar, outro cara que vai atacar a casquinha, né? Aquela primeira bola, o cara dá uma casquinha, o cara vai e ataca o espaço. São 2 atacantes de referência. São 2 caras que ficam ali, o Arthur Cabral foi o que saiu um pouco mais. Mas não tem a tendência de sair. O forte dele é ser o número 9 referência. Mas eu queria dizer não que deu certo ou deu errado, apenas que surpreendeu. Nas não prévias, dúvida né? disso. E o David Ancelotti explicou sobre isso e também foi perguntado sobre o que o repórter entendeu ter sido uma demora para mexer no time. E corrobora com o que o Lédio disse, né, que faltou o meio campo, porque só aos 13 do segundo tempo que ele vai fazer a primeira alteração, tirando um dos centroavantes, o Cris Ramos, e colocando o Savarino aos 13 do segundo tempo. E aí foi perguntado se demorou para fazer a alteração ou não e explicou a sua escolha para a escalação inicial. Dá uma olhada. Gostei da última meia hora contra a Juventude. Acho que eles combinaram bem os movimentos. E hoje, mais uma questão tática, porque na pressão deles, acho que nesse campo era importante ter uma saída de bola um pouco mais direta e ter 2 delanteros ajudou nos primeiros minutos para não ter perdas de bolas, que nesse momento a gente tem e temos que melhorar, mas nesse jogo tão importante essa foi a motivação, mas é uma opção que temos agora com o Cris e vamos ver jogo a jogo como preparamos os jogos, mas gostei, começamos o jogo com uma ideia clara também de cruzar, porque temos 2 delanteiros na área e jogou o gol. Então, contente com o jogo dos 2 delanteiros. Depende do jogo. Então, hoje
Acho que depois do cambio de Savarino, tinha pensado os 2 cambios, que demorei um pouco porque o time tinha mais controle no jogo. Eu vi o time bem, 20 minutos, então por isso demorei um pouco, mas não, acho que depende do jogo. Acho que não sempre demoro muito, mas respeitamos sempre a opinião da torcida, claramente. Diga, Jéssica. Eu achei que a tentativa dos 2 centroavantes era válida porque o time desempenhou bem quando os 2 entraram contra o Juventude. Tem uma lógica na ideia do treinador. Agora, o Botafogo tem que ter uma alternativa quando o Montoro não consegue desempenhar a criação, especialmente se vai insistir com os 2 centroavantes. O Montoro é jovem, é um menino que tem muito talento, mas que vai passar por oscilações. Ele ainda é franzino, é leve, então num jogo de muito embate físico, como foi esse jogo, como é um clássico, ele tende a não ter o mesmo desempenho. Então, às vezes, o Botafogo, o David tem que ter uma outra cartada que não seja apostar, que tenha alguma outra forma de criar jogadas que não fique só em cima do Montoro. Ok, tem um lado esquerdo que é o Alex Telles, ele fala dos cruzamentos e o gol sai de um cruzamento do Alex Telles para um dos centroavantes. Mas a partir do momento que o adversário neutraliza isso, vai ter que ter articulação, vai ter que ter um jogo mais de posse. E aí tem tido muita falta e esse é um impacto que tem em cima do Botafogo. Então, eu achei que faltou isso, né? Fazer a leitura do que está acontecendo ao longo da partida e mudar a estratégia. Se a estratégia deu certo por 10, 15 minutos, para de dar, tem que mudar. Vamos ouvir o Diniz. A gente debateu tanto o lance do pênalti, mas não demos voz a quem reclamou dele, que foi o treinador do Vasco, do pênalti que o Diniz e a mesa aqui entenderam ter sido suprimido do Vasco ontem em São Januário. Fala, Diniz. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Muito parecido o lance. Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá para... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro, né? Isso que irrita muito. Assim como da cera, a gente vai jogar agora, o Hugo Souza fez cera, o Everton fez cera. O único jogador que foi expulso na história, igual o comentarista da Globo falou, que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora, porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa, desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas daquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então essa falta de critério que tem, que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. O do Piton ainda foi um cruzamento, hoje foi um chute, né, na direção do gol. Embora eu sozinho aqui tenha opinado que o Daronco acertou, eu concordo completamente com o Diniz sobre a falta de critério. O problema, para mim, não é o lance específico de ontem. É porque o mesmo lance de ontem tem juiz que marca pênalti, tem juiz que não marca. E aí você fica louco. Todo mundo faz cera. Todo mundo faz cera, mas só o Léo Jardim ganha cartão amarelo por fazer cera. Pelo menos eu não vi outro goleiro ainda ter sido punido, e muito menos com o segundo cartão amarelo, por pedir atendimento e o juiz entender que o atendimento era um atendimento tático. Então, nesse sentido, eu fecho 100% com o Diniz. Eu acho que a arbitragem acerta nesse lance, mas concordo com ele que é muito insuportável você lidar com um campeonato em que a mesma imagem é pênalti num jogo e no outro não acontece nada, isso deixa as pessoas malucas e é muito ruim trabalhar assim. Tá correto eu pensar assim, seu Lédio? Não, tá. O senhor me autoriza a pensar assim? Tá liberado. Então, muito obrigado. Fica à vontade. Vamos ao favoritômetro para fechar o capítulo de Vasco e Botafogo? De 0 a 100, Lédio Carmona? Isso aí, 50-50. Felipe? Eu acho que o fator casa, o Botafogo está na vantagem pelo fator casa, grama sintética, então 55 Botafogo, 45 Vasco. Para mim, 50-50. Não consigo ver favorito, mesmo com que o Botafogo vai jogar em casa, no seu campo, se sente muito melhor no Newton Santos, né? São Januário impacta bastante numa partida. Mas é que eu não consigo dizer se o Vasco vai entrar de novo com esse nível de concentração. Saber que o Vasco vai entrar, né? Mas assim, é clássico, eu não... acho que 50-50. Eu tô mais preocupado, confesso, assim, mais debruçado sobre outro jogo do Botafogo, o jogo mais importante do que o que ele disputa no campo hoje, que é sobre o rumo que o clube vai ter. E isso, nesse momento, o Botafogo está vivendo numa névoa, assim, ninguém consegue afirmar o que vai acontecer com o Botafogo. Ele está numa disputa, em meio a uma disputa jurídica entre o John Textor e o Grupo Eagle, que o Textor fundou e hoje o afastou do comando do Lyon e o quer afastado também do comando do Botafogo. Esse Grupo Eagle ainda é
o dono da SAF, porque o Textor conseguiu fazer uma assembleia que diluiu o poder societário do Grupo Eagle, mas o Grupo Eagle conseguiu uma decisão na Justiça da Inglaterra que anula a assembleia que chegava a essa decisão. Essa batalha jurídica está aberta na Inglaterra, nas Ilhas Caimã, no Brasil, na França. É um grupo gigante que tem um dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos por trás, que fez o aporte de inicialmente 425 milhões e depois mais 100 milhões, segundo o Grupo Eagle, para não fechar o Lyon. Então é um grupo que tem muito dinheiro e tem condição de levar essa briga jurídica por anos. E se a briga jurídica for levada por anos, o que eu tenho ouvido das pessoas envolvidas é que o Botafogo corre o risco de virar um Vasco. O que é virar um Vasco? Você continua SAF, mas você fica num limbo em que você não tem um investimento de empresas e você não sabe direito para onde você vai, você cai numa incerteza em que você é SAF, mas você não tem investimento. O Textor está tentando de todas as formas comprar o Botafogo do grupo que ele fundou, que é o Eagle, e esse grupo, até o momento, se mostra irredutível de fazer negócio com o Textor, sem que ele possa ter livre acesso, pelo menos é o que eu tenho ouvido dos representantes desse grupo, sem que esse grupo possa ter livre acesso às finanças do Botafogo. Esse grupo entende que ele teve acesso até o momento, a versão deles, limitado daquilo que eles entendem serem o negócio deles. Então eles querem entrar lá, ficar pelo menos 2 semanas com o Textor afastado, como o Textor foi do Lyon. É o desejo deles, não estou aqui avaliando se esse desejo é justo ou não, não cabe a mim avaliar, apenas estou reportando o que está acontecendo. Eles querem ficar pelo menos 2 semanas vendo a contabilidade. Por exemplo, o Textor alega que há dívidas do Lyon com o Botafogo. Esse grupo não nega, mas ele quer poder entrar, estudar os livros, bater com os do Lyon e depois de o tempo que acharem necessário, precificar o Botafogo para que o próprio Textor, por exemplo, queira comprar com investimento de terceiros. Ou esse grupo pode decidir, a exemplo do que fez no Lyon, de achar que o Botafogo é lucrativo e seguir com o Botafogo. Essa decisão não está tomada ainda. O que está tomado nesse momento é que eles vão brigar até o fim, porque há uma batalha forte entre o Textor e esse grupo. E o maior prejudicado com isso é a incerteza que nesse momento ronda o Botafogo. Mas qual é o seu lado nessa história, Rizek? Nenhum. Me dou bem com o Textor, estou conversando com outro grupo, o meu lado é nenhum. Eu estou apenas apurando, ouvindo os envolvidos e muito preocupado. O último capítulo veio ontem, porque esse grupo entrou com uma petição que vai ser avaliada na Justiça Brasileira, que é o seguinte: o Textor alegou na Justiça que esse grupo deve ao Botafogo 154 milhões. Esse grupo está demonstrando que essa cobrança é falsa, que esse pagamento já foi feito. Então, se esse grupo tiver sucesso nessa petição que ele impetrou ontem na Justiça do Rio de Janeiro, eles estão dizendo, a legislação brasileira diz o seguinte: quando você faz uma cobrança indevida, o valor de 154 milhões que o Textor alega, caso eles confirmem que o valor é indevido, o cobrado de forma indevida tem direito a receber o dobro. Ou seja, o Botafogo alega que o grupo deve 154 milhões à SAF. Caso o pleito da Eagle seja apreciado de forma favorável pela Justiça, a SAF passa a dever para a Eagle 304 milhões de reais. Aí você pergunta, tá, mas vocês vão executar um negócio que é de vocês, porque a SAF ainda é do Grupo Eagle? E a resposta é a seguinte: por hora não. Mas se o Textor, por exemplo, conseguir vender, mesmo que momentaneamente, aí a gente vai executar os 304 milhões se eles forem vencedores. Então, assim, é uma batalha que, por enquanto, é muita incerteza, ninguém tem condição de afirmar o que vai acontecer. Os dois lados estão brigando com as armas que têm. Por enquanto, o Botafogo está conseguindo ter a sua saúde financeira, mas o que me preocupa é o futuro mesmo, o que vai acontecer. E tentei aqui trazer as informações sem nenhum juízo de valor, nenhum. Porque eu entendo a devoção que os alvinegros têm pelo John Textor, como ele pegou o Botafogo e como o Botafogo está hoje, campeão da América, campeão do Brasil. Eu entendo a lealdade do clube associativo e entendo também o lado de quem fez o negócio e está tentando brigar por aquilo que acha que é de direito dele. Mas, no fundo, o grande prejudicado é o torcedor, cara, porque ele pode se ver num limbo, assim, de um negócio que pode se arrastar por anos na justiça. Tenho certeza que o Textor está tentando resolver isso o mais rápido possível. E, do outro lado, tem gente muito poderosa capaz de arrastar essa briga por anos na justiça. Essas são as informações que eu tenho a dar. Acho que foi claro, Lédio Carmona. É a necessidade do Botafogo hoje de ser forte no presente, uma incerteza absoluta sobre o seu futuro. É um dilema bem delicado, né? Você não pode perder a força atual, você está em várias disputas, pensando em campo, só que o macro, a sua força financeira, a sua força econômica,
depende de um futuro que é absolutamente incerto. Né, cara? Não é fácil, não é fácil. É. Vascaínos sabem bem o que é isso. Eu sei, tanto que eu ouço isso. É. O Botafogo corre o risco de virar um Vasco. Claro que quem fala isso é interessado no processo, né? Tá querendo jogar com essa imagem, né? Tal. Não que o Vasco não esteja tentando se Não, sim. resolver seus problemas, mas... E o Vasco entrou no limbo por outras razões, né? Ele entrou no limbo porque a 777 estava indo à falência. Sim. E o Pedrinho entendeu que era melhor agir dessa maneira, melhor o cenário em que hoje o Vasco se encontra, do que ver a 777 quebrar sob o comando do Vasco. São razões diferentes. Mas, assim, o Vasco está num momento de definição também, porque ele é SAF, mas ele não tem um investimento, que é o que você espera quando você vira a Sociedade Anônima do Futebol. No próximo bloco, inclusive, a gente vai falar de um duelo de uma SAF já estabelecida, do Grupo City, e de um clube que planeja, se tudo correr bem para os investidores e para quem está à frente hoje desse projeto, também virar uma SAF, que é a SAF do Fluminense. Trago mais detalhes para vocês logo depois do intervalo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.